Boa noite. Bom, dando início a mais um estudo nosso do Evangelho, gostaria de agradecer a presença da espiritualidade maior, que por meio da nossa consciência, nos intui sempre no caminho do bem, ilumina as nossas mentes para receber os ensinamentos do nosso estudo de hoje, que nós possamos estar todos unidos em pensamento, em torno de um objetivo maior, de aprender, de poder adquirir conhecimento do nosso Evangelho. Que Jesus abençoe os nossos estudos de hoje, guarde cada um de nós e que nós possamos ser sempre os instrumentos dessa boa mensagem de amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos o de hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, ó Pai, cair em tentação, e livra-nos da prática e do pensamento de todo mal. Que assim seja. Então vamos lá, vamos começar o nosso último estudo do ano de 2025 do Evangelho. Lembrando que na quarta-feira a gente ainda tem estudo, viu? Não faltem. Temos o estudo aí do Livro dos Espíritos e Mensageiros. Nós estávamos no último estudo, no capítulo 3, que é intitulado Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, onde o Evangelho vai nos trazer ali algumas diferenciações entre os diferentes tipos de mundos existentes, né? Primeiro vai falar um pouquinho ali de diferentes estados da alma na erraticidade, que é o período entre uma encarnação e outra. Depois ele vai nos dar uma visão ali das diferentes categorias de mundos habitados. Vai nos dizer também sobre a destinação da Terra, né? Qual que é o objetivo nosso aqui no planeta Terra, qual que é o objetivo do planeta, a classificação, dentro dessa classificação de mundos, qual que é a classificação do planeta Terra, e por isso, o que seriam as causas das misérias humanas enquanto espíritos encarnados aqui na Terra. Em sendo um planeta de provas e expiações, nada mais natural, né, nada mais de acordo com a lei natural, de que aqui hajam provas e expiações para os espíritos aqui encarnados. Nas instruções dos espíritos, a gente está falando de mundos inferiores e mundos superiores. Nós estávamos lá no item 10, né, nós estamos, na verdade, no final do item 10, então está falando aqui mais de mundo superior agora no item 10, né, vai falar que as relações nos mundos superiores são sempre amistosas, não são perturbadas por esses sentimentos inferiores que nós aqui da Terra, por exemplo, carregamos, que é a ambição, né, da parte de qualquer um deles ali, você não vai encontrar nesses habitantes ambição. Esse desejo que nós temos ainda, motivado aqui pelo egoísmo, pela vaidade aqui na Terra, de escravizar o seu vizinho, né, de ser superior, né? Então ele vai nos dizer aqui o Evangelho que o homem não procura elevar-se acima de outro homem, né? Ele vai falar, o homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Isso aqui, se nós pararmos para pensar, é um resumo do que é a reforma íntima, né? O homem não procurar elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se, é o resumo da reforma íntima. A reforma íntima é justamente isso. A reforma íntima é você não buscar essa comparação com o outro para tentar, de alguma forma, superar ou colocar um como inferior e outro como superior, né? A sua comparação com o outro, aquele que procura aperfeiçoar-se acima de tudo, a sua comparação com o outro sempre vai ser no sentido de tentar emular de alguma forma, né, copiar as boas qualidades daquela outra pessoa, certo? E não mais nesse sentido de competição, né, que nós temos aqui na Terra, por ser um planeta ainda de provas e expiações, certo? Então, nós estávamos justamente nesse trecho do Evangelho, e ali ele vai falar que nesses mundos superiores, o objetivo do homem lá encarnado é de galgar a categoria dos espíritos puros, ou seja,
que ele vai fazer se o objetivo dele é galgar a categoria dos espíritos puros? Boa noite, Cristina. Ele vai se depurar, certo? Então, isso não é uma ambição, é um objetivo que ele tem de se melhorar. Então, isso não se constitui um tormento, né? Não é um desejo desses desejos carnais que a gente tem que acaba escravizando, né? Aquela pessoa detentora daquele desejo acaba, muitas vezes aqui na Terra, por esse desejo ser desmedido e voltado a coisas materiais, o objeto do seu desejo acaba te escravizando, né? E aqui o Evangelho está sendo claro que esse desejo, né, desses espíritos evoluídos, que estão encarnados em mundos mais evoluídos do que a Terra, é um desejo que não tem esse pesar, porque é um desejo de aperfeiçoação, de aperfeiçoamento próprio. Certo? Então, esse desejo, na verdade, ao invés dele pesar por conta dessa culpa do materialismo, ele vai impulsionar esse espírito, né? Vai fazer com que ele tome as ações e as atitudes necessárias para efetuar, né, de verdade, esse aperfeiçoamento. Então, o trecho que nós paramos, né, é justamente essa parte que está marcada. O Evangelho vai nos dizer que nesses planetas mais evoluídos, todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana se acham engrandecidos e purificados. Desconhecem-se os ódios, os mesquinhos ciúmes, as baixas cobiças da inveja. Une laço de amor e fraternidade, prende uns aos outros todos os homens, ajudando os mais fortes aos mais fracos. Ou seja, é uma situação diversa daquela que a gente vê num planeta de provas e expiações como é a Terra. Ainda hoje eu ouvia, né, assistia uma palestra do Haroldo Dutra, onde ele dizia que tudo aquilo que a gente não utiliza, que a gente não coloca em prática, acaba enferrujando, né? Acaba perdendo destaque, a gente acaba perdendo aquela habilidade. Né? E ele se referia, primeiramente, a alguns quesitos materiais, né? Por exemplo, se você não pratica algo, né? Se você não faz uma atividade com uma certa frequência, você não desenvolve aquela habilidade, né? Ela fica lá adormecida, quando muito fica adormecida, né? E algumas vezes até vai se diminuindo aquela habilidade que você tem se você não praticar. E isso também com relação a alguns sentimentos, a benevolência, né? A caridade. A gente tem aquilo lá no âmago do nosso ser, mas se a gente não exercita, a gente não desenvolve essas habilidades. Aqui, o autor está dizendo justamente que esses sentimentos delicados e elevados da natureza humana se acham engrandecidos e purificados. Ou seja, esses habitantes desses planetas mais evoluídos, por praticarem esses sentimentos delicados e elevados, eles se encontram num estado latente desses sentimentos, né? Com esses sentimentos bem engrandecidos, bem desenvolvidos em si. E isso faz com que, como ele tem que manter essa prática, né? Esses espíritos têm a prática de praticar a caridade, a benevolência, o bem, né? Já sintonizam sempre os seus pensamentos em sentimentos e pensamentos bons. Ao contrário da gente que fica muitas vezes preso em pensamentos baixos e com aquela repetitividade de pensamentos, né? Então, esse estado mental e da natureza desses espíritos vai fazer com que nesses planetas não vai haver mais o império dos sentimentos mais baixos, como os ciúmes, que ele cita ali. Ele cita também as cobiças da inveja. Né? Um não inveja o outro porque cada um está focado na sua melhora individual enquanto espírito em evolução. Procurando o quê? Aquele objetivo nobre de se tornar espírito puro. Então, os mais fortes não vão cobiçar os mais fracos não vão cobiçar os mais fortes, e os mais fortes, por sua vez, eles vão ajudar aqueles mais fracos, aqueles que se encontram em uma situação, às vezes, mais difícil. Ou seja, até aqui a gente pode fazer um destaque, como o nosso estudo aqui ele é bem aprofundado,
para aquela questão que nós estudamos também no Livro dos Espíritos, da igualdade entre os homens. Se ele nos cita aqui, no Evangelho, que nesses planetas mais evoluídos, os mais fortes ajudam os mais fracos, um laço de amor e fraternidade prende uns aos outros, quer dizer que existem mais fortes e mais fracos, ou seja, nem todos estão ali passando pela mesma situação, nem todos estão numa situação igual. Por quê? Porque ainda que mais elevados, cada um desses espíritos, eles têm que, esses habitantes desses planetas mais evoluídos, eles têm que passar por determinadas provas ainda, determinados testes, né, determinados aprendizados, que vão desenvolver aquelas habilidades que cada um deles precisa desenvolver para galgar essa categoria de espírito puro. Então, essa desigualdade, até aí, né, a gente não tem conhecimento, depois a gente está estudando esses mundos, mas a gente não a gente não chega a exaurir o tema. A gente chega até um certo ponto. Esses que a gente está falando aqui são os mundos onde estão os espíritos que ainda não são espíritos puros, mas que estão próximos, muito mais próximos de se tornar um espírito puro do que a gente, por exemplo, que está aqui no planeta Terra, que é um planeta de prova e expiação. Aqui ele está falando de mundos ditosos. A gente vai encontrar essa classificação lá no Livro dos Espíritos. Já são mundos, algumas categorias acima do que é a categoria do planeta Terra. Então, ainda assim, esses espíritos, eles têm algo a lapidar, né? Uma das provas disso é que, não fala aqui, mas esses espíritos, se eles não são espíritos puros, eles ainda encarnam. E por que isso? Porque a gente não deixa de encarnar, né? Tem as exceções, né, que a gente sempre fala, mas a gente não deixa de encarnar enquanto não for espírito puro. Ou seja, o espírito puro, o corpo, ele constitui uma limitação do espírito, para ele se aperfeiçoar nessa limitação. A partir do momento que não tem a necessidade mais dessa limitação, que já galgou, já chegou nessa categoria de espírito puro, você não tem necessidade mais desse burilamento. Então, você não tem necessidade de encarnar, porque você não tem necessidade do corpo te limitar. Certo? Só para a gente recapitular e fazer um link com o que a gente já estudou. Vai nos dizer ainda o Evangelho, adiante, que possui bens em maior ou menor quantidade, mais um ponto aqui que chama a atenção, que ainda que esses mundos estejam povoados por espíritos muito superiores, ainda existe desigualdades. Aqui a gente está falando, ajudando os fortes aos mais fracos, uma desigualdade, e aqui a desigualdade também da questão de possuir bens, em maior ou menor quantidade. E vai nos dizer ainda, conforme os tenham adquirido, mais ou menos por meio da inteligência, ninguém, todavia, sofre por lhe faltar o necessário. Aqui a gente já viu uma diferença gritante com o nosso planeta. Nós temos pessoas aqui, em bastante quantidade ainda, que passam por situações de dificuldade financeira, de dificuldade de se manter sozinho, de ter certas limitações que o impedem de conseguir o seu sustento por meios próprios. Às vezes, por limitações geográficas, né, dependendo de onde esse indivíduo nasce, ele já vai enfrentar diversos problemas com relação a ter o necessário. Então, finalizando aqui esse trecho, ele vai falar que por que isso acontece, por que lá ninguém sofre por faltar o necessário, porque ninguém se acha em expiação. E daí, a contrário senso, a gente consegue entender que essa parte para o indivíduo que falta o necessário é uma expiação. Então, já é algo diferente de uma prova. Pelo texto aqui, óbvio que devem haver aí algumas exceções, espíritos que passam por dificuldades por conta de missões, que aceitam e tudo, mas numa maior parte aí, aqueles espíritos que se encontram em situação de miserabilidade, né, enquanto encarnados aqui, aquelas pessoas que ainda lhes falta o necessário, precisam de uma assistência para conseguir o necessário, elas se acham passando por uma expiação.
E por que que é importante nesse estudo a gente destacar isso? Porque é importante a gente ter esse olhar de não achar que é ninguém melhor que ninguém. Por quê? Porque se, conforme a gente viu aqui no item anterior, esses espíritos que habitam esses mundos já mais elevados, os mundos ditosos, eles procuram, né, o seu objetivo é galgar a categoria dos espíritos puros. A nossa, enquanto habitantes aqui da Terra, que é um planeta de provas e expiação, de prova e expiação, a gente precisa o quê? Galgar a próxima categoria de mundo regenerado, né? Então, nós precisamos nos tornar espíritos aptos a viver em um mundo regenerado. Quando o planeta for um mundo regenerado, nós temos que estar aptos. Se quisermos continuar a nossa caminhada evolutiva aqui na Terra, nós temos que estar aptos com as qualidades dos espíritos que habitam os mundos regenerados. Certo? Então, essa questão aqui de entender o que é uma prova e o que é uma expiação ajuda no sentido de quando você tem esse viés, você entende que não é um melhor do que o outro. Não é que um está numa posição melhor hoje, que ele vai olhar para o outro e acreditar que ele é melhor, ele é superior. Não. Eles se encontram muitas vezes trilhando caminhos diferentes. Por quê? Porque para esse burilamento, cada um precisa passar pelas provas inerentes a adquirir as habilidades que a gente precisa para evoluir. Então, às vezes, um indivíduo se encontra em expiação, é uma fase que ele tem que passar ali, por conta de alguma coisa que ele veio para resgatar, mas ele é, assim como todos nós somos, um espírito que está num estágio evolutivo determinado. Então, não tem inferior e superior, se nós analisarmos por esse viés. Tem aqueles espíritos que estão mais evoluídos, tem aqueles que estão menos evoluídos, mas todos buscam a sua evolução. No final, ele resume bem aqui o que é uma diferença brutal desses mundos para nós, por exemplo. Numa palavra, o mal nesses mundos não existe. Aqui a gente vê ele por toda parte. Né? Por quê? Porque é natural que seja assim por conta do tipo de espírito, né? O estado evolutivo, o estágio evolutivo, se encontram os espíritos que aqui encarnam na Terra. Então, ele vai, inclusive, nos indicar isso, que no vosso, ou seja, no nosso mundo, precisais do mal para sentirdes o bem. E isso aqui é muito profundo. Porque aí a gente volta a falar nessa questão do corpo como uma ferramenta de burilamento do espírito. É algo que vem te limitar. E o corpo vem para te limitar para que você possa desenvolver as habilidades. Então, ele está nos dizendo aqui com todas as palavras que no nosso mundo nós precisamos do mal para sentirmos o bem. Aí ele vai continuar, né? Precisa da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Isso aqui, em resumo, é aquele brocardo antigo que a gente dá valor para as coisas quando perde. Nós precisamos do mal, às vezes, para poder valorizar aquilo que a gente tem de bom e aquilo que a gente já viveu de bem. Da noite, para admirar a luz, para dar valor na luz do dia. Da doença, para apreciar, para dar valor na saúde. Por quê? Porque no nosso estágio evolutivo aqui, nós ainda tendemos a ter um pensamento que tem uma tendência a se deixar levar, a tocar muito no automático, vamos dizer assim. Então, às vezes, precisa de um puxãozinho desse de orelha em algum desses itens para a gente poder focar o nosso pensamento naquilo e aprender a apreciar o outro lado. Por exemplo, quando vem algum problema de doença, a gente começa a apreciar a nossa saúde, a gente começa a se preocupar com a nossa saúde. Mas enquanto está tudo bem, a gente comete o máximo de excessos que a gente conseguir. Não é assim que geralmente a gente se porta? A gente tem essa tendência de precisar de algumas variações ali para a gente dar valor naquilo que é bom. Naqueles mundos,
não há necessidade desses contrastes. A eterna luz, a eterna beleza e a eterna serenidade da alma proporcionam uma alegria eterna, livre de ser perturbada pelas angústias da vida material ou pelo contato dos maus, que lá não tem acesso. E aí volta naquela questão, né, do nosso objetivo. Ele citou ali o objetivo desses espíritos que estão nos mundos ditosos. Conseguir alcançar a categoria de espírito puro. Aqui ele está nos dizendo que um dos benefícios que tem em habitar um mundo ditoso é que lá você não vai ter contato com maus, com pessoas más. Por quê? Porque essas pessoas não têm acesso, esses espíritos, enquanto maus, enquanto ainda é necessário se livrar desses sentimentos maus, da ação no mal, muitas vezes, eles não têm acesso a esses mundos ditosos. Como nós, por exemplo, não temos acesso porque nós somos habitantes de um planeta de provas e expiações, que está na classificação, né, na qualidade ainda, de planeta de provas e expiações em estágio de transição para mundo regenerado. Então, aqui a gente vê muito isso, essa questão de, se o objetivo deles é alcançar essa questão de ser um espírito puro, o nosso tem que ser alcançar o estágio de espírito que habita o mundo regenerado. Por quê? Porque senão a gente não vai ter acesso, e nós não podemos barrar a evolução do planeta. Ele vai evoluir, ele vai, né, transicionar aí para o mundo regenerado. O que a gente consegue fazer no máximo? Ter que ser banido, né, daqui para continuar num planeta inferior a nossa caminhada evolutiva, se a gente não acompanhar essa evolução aí. Se quando chegar a fase da Terra ser um planeta regenerado, nós não tivermos desenvolvido as qualidades necessárias para habitar num planeta regenerado, nós não temos acesso. Nós temos que ser retirados para outro órgão. Isso é o que acontece, por exemplo, nos exilados de Capela, essa questão, né, dos exilados que vieram do planeta Capela aqui para o planeta Terra. Como que foi essa transição? Aqui a gente está falando um pouquinho disso também. Isso que o espírito humano maior dificuldade encontra para compreender. Ele foi bastante engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas nunca pôde imaginar as alegrias do céu. Por quê? Porque, sendo inferior, só há experimentado dores e misérias. Jamais entreviu as qualidades celestes. Não pode, pois, falar do que não conhece. Aqui é uma questão bem interessante, né? Às vezes nós não temos aí a condição, às vezes nós não temos, né, necessariamente essa condição de imaginar esses mundos em sua completude, por conta da nossa inferioridade, né? Nós não temos elementos para se basear nas coisas de lá. Eu costumo utilizar muito uma frase, que seria explicar para nós como que é o funcionamento, como que é tudo, assim, detalhe por detalhe de um mundo ditoso, era como se a gente tentasse explicar para um cego de nascença como é a luz, o que é a luz. Ele não tem parâmetro, né, naquela encarnação para conseguir enxergar, assim como a gente não tem parâmetro. Os nossos parâmetros são limitados aos parâmetros de um planeta na categoria ainda de planeta de provas e expiações. Os planetas ditosos estão algumas categorias acima, né, nessa classificação. Então, a gente não consegue, né, o nosso olhar, o nosso pensamento, a nossa imaginação, por mais criativo que o indivíduo seja, a gente não consegue imaginar, porque o nosso cérebro não consegue imaginar aquilo que não viu. Aquilo que não tem nenhum parâmetro, né? E aí vai nos dizer ali, vai continuar. Gente, vocês fiquem à vontade para interromper aí e fazer as considerações, tá? Se estiver indo muito rápido também, vocês me falam. E aqui, o Evangelho vai nos dizer... Deixa eu fazer só uma ressalva. Apesar da gente não ter parâmetro em relação ao que você
disse sobre o cego, a gente tem ainda esses bons espíritos que nos trazem, né, através de livros como o Nosso Lar e outros benfeitores espirituais, para a gente ter uma noção, né, do que seria isso daí. E graças a Deus por isso, né, por essa noção. E o mal está em toda parte, inclusive dentro de nós, né, infelizmente ainda. Esses detalhes que eles não trazem ainda são lampejos, né? Porque até você vê que a espiritualidade superior ela não se detém a falar desses detalhes. Por quê? Porque para a gente não é interessante. Quando no livro dos Espíritos Kardec começa a questionar muito sobre isso, né, ele é falado, né? Ele é respondido. Que para a gente você saber como que funciona o mundo de todos, como que é a vida lá e tudo mais, detalhe por detalhe, essa é simplesmente uma questão aí de curiosidade, né? Não traz resultado positivo nenhum. Por isso que a gente tem ali no Nosso Lar, e aí a gente vê, né? Foi até bom, mãe, que você trouxe essa questão. No Nosso Lar em específico, né? Quando foi lançado o Nosso Lar, o primeiro livro de Nosso Lar, o quanto que foi considerado aquilo uma obra de ficção, foi questionado, né? A questão aí do Chico foi questionado por conta do livro, porque era algo muito distante, tal, tal, tal. E nós estamos falando da descrição que tem no Nosso Lar, no primeiro livro ali, é só da colônia, né? É só da colônia Nosso Lar, que nem é algo que está longe da gente. E já foi considerado assim algo muito além, né? Para a gente ver como que é o tamanho da nossa capacidade de entender isso. E dentro disso tudo, a gente ainda teve esse privilégio, que somos privilegiados de ver essa evolução da tecnologia, né? Que chegou até nós, né? Tudo aquilo que foi dito lá atrás chegou hoje, né? Está chegando e vai chegar mais ainda, né? E sempre para ajudar, né? É sempre uma marcha, né? Uma marcha contínua. Então a gente vai tendo acesso aos poucos. E aqui ele vai dizer justamente isso, né? À medida, porém, que esse espírito ele se eleva e se depura, o horizonte se lhe dilata e ele compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que lhe está atrás. Ou seja, à medida que nós vamos evoluindo, que nós vamos galgando aí os degraus dessa caminhada evolutiva espiritual, a gente vai tendo um entendimento maior com relação tanto ao bem que a gente alcança, né, que está diante de si, como também o mal que a gente deixou para trás. Entretanto, os mundos felizes não são orbes privilegiados, visto que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Fá-los partir todos do mesmo ponto e a nenhum dota melhor do que aos outros. Isso aqui é o quê? É justamente aquele princípio que a gente vê. Que Deus, ele cria, né? Os espíritos, eles nascem simples e ignorantes. E aí todos vão galgando ali, fazendo o exercício lógico do seu livre-arbítrio, todos vão galgando esses degraus de evolução. Então, ele nos deixa claro que Deus não é parcial, ou seja, ninguém é privilegiado. Nenhum espírito nasceu no mundo desse que a gente está estudando, no mundo de todos, certo? A gente nasce e vai se desenvolvendo até chegar em certos degraus evolutivos. Então, aqui ele já nos diz, ó, com todas as palavras, que Deus não dá nenhuma habilidade especial a ninguém. Todos nascem simples e ignorantes. A gente tem que cultivar essas habilidades, desenvolver. A todos são acessíveis as mais altas categorias. Apenas lhes cumpre a eles conquistá-las pelo seu trabalho, alcançá-las mais depressa ou permanecer inativos por séculos de séculos no lodaçal da humanidade. Resumo do ensino de todos os espíritos superiores. Ou seja, né, aqui que a gente está vendo? Ele deixa claro mais uma vez o Evangelho, né? É acessível a todo mundo. As altas categorias de espíritos superior, de espírito puro, angélico, enfim.
é acessível. Nós somos criados, inclusive, para alcançar essas categorias. Aí, o que vai depender, né? Vai depender de você conquistar pelo seu trabalho. Você pode alcançar mais depressa, você pode permanecer inativo por séculos e séculos no lodaçal da humanidade, ou seja, né, preso nos sentimentos e nas atitudes baixas, né, nos vícios, nos sentimentos ruins, inveja, ciúmes. Mas é interessante, né? Ele fala permanecer inativo por séculos de séculos. Isso também, daqui já se presume também que vai chegar um dia a essas mais altas categorias também, só que vai trilhar um caminho muito mais longo, muito mais tortuoso, né? Então aí a escolha é de cada um também. Certo? Sobre os inferiores e superiores, diferentes categorias de mundos. Podemos passar para mundos de expiações e provas. Aqui a gente vai se deter no que é o nosso dia a dia aqui, nesse capítulo. Ó, já de início, que vos direis dos mundos de expiações que já não saibais, pois basta observeis o em que habitais. Ou seja, o que eu vim aqui te dizer para vocês de mundo de expiações e provas, sendo que você mora em um, você está encarnado em um. O mundo que você habita é um mundo de expiação e prova. Então, é a Terra, o exemplo é a nossa vida aqui. A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. Ou seja, primeiro, quando a gente é criado, confirmando aquela informação que a gente passou agora há pouco, ninguém nasce no mundo ditoso. Quando a gente é criado em um mundo primitivo. Porque nós somos um espírito primitivo, a gente precisa se desenvolver. E aí, aqui ele está nos falando, né, que como existem aqui uma superioridade de inteligência, né, em grande número dos habitantes da Terra, isso já é um indicativo de que não é um mundo primitivo. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Por quê? É aquela história da marcha, né, que eu disse. Né? A gente consegue perceber hoje em dia que é uma marcha evolutiva. Se todo espírito, quando aqui encarnasse, ele tivesse que partir do absoluto zero, a gente não teria essa marcha contínua. Né? Então, vai trazendo algumas habilidades inatas, vai ficando mais fácil de aprender, vai desenvolvendo mais rápido. Se nós pegarmos, por exemplo, um grande exemplo disso que a gente tem no nosso dia a dia são as crianças de hoje. Né? As qualidades inatas que eles apresentam, elas são muito claras e evidentes de que são espíritos já mais vividos, né? Vamos dizer assim. Que já adquiriram pelo menos alguma coisa ali a mais do que a gente de inteligência, porque já vem com essa habilidade inata e começa a exercer ela já nos primeiros anos de vida. A questão de ser mais observador, de ser mais fácil mexer com a tecnologia. Vocês conseguem enxergar essa questão hoje em dia? É só ter contato com criança, né? A gente vai vendo que a gente já para pensar falando, peraí, eu nessa idade aí não tinha essa habilidade toda, não. A gente vê o ébito que no mundo, né, que a Terra, então, assim, a gente sabe que são espíritos que têm um determinado progresso espiritual, mas, assim, muitos, a gente sabe, na sua generalidade, né, muitos faliram e realmente reencarnam para expiar suas faltas, né, para aprender através do trabalho, do esforço, né, e a gente sabe que é que a gente precisa. Sim, exatamente. E a gente vê assim, Esse planeta à toa, né? porque a gente sabe assim, é um mundo de prova, mas quando a gente diz assim, mas será que eu pedi? Claro que a gente pediu passar por aquela prova, né? Então a gente teve o livre-arbítrio para, como se diz, para escolher, quem teve condições, né? De escolher e vir.
E quando a gente chega aqui, a gente também tem o livre-arbítrio como se diz, de passar por essa prova ou não, de vivenciá-lo ou não. Ou você vai vivenciar, ou você vai mais uma vez desprezar, abandonar, né? Que seria um processo de educação, né? De aprendizado, de renovação. Mas muitas vezes ainda a gente recua, né? Sim, exatamente. E aqui é justamente o retrato disso, né? Do que a gente vê no nosso dia a dia. Ó, ele nos diz que as qualidades inatas desses espíritos que aqui encarnam mostram que eles já têm algum progresso anterior. Eles já fizeram isso, né? Já viveram e já realizaram certo progresso no campo das ideias, ali no campo da inteligência, certo? E aí ele faz o adendo de que, mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem um índice de grande imperfeição moral. Mostra justamente o estágio que a gente está aqui na Terra. Que é, o que a gente vê hoje em dia? Quantas e quantas pessoas, né, trazem ali habilidades inatas, algumas qualidades, se destacam em determinados pontos da vida e conseguem certo sucesso na questão financeira, na questão de carreira sólida, de ser reconhecido por aquilo que faz, e de repente, no auge desse sucesso todo, essa pessoa se mostra propensa a algum vício ali, vai por esse caminho. Muitas vezes nem vício físico que a gente está falando aqui, também, né, de bebida, de tabagismo, de drogas, enfim, mas muitas vezes em vícios de atitudes mesmo. O resultado de imperfeição moral, né? Quantos e quantos hoje alcançam, né, esse patamar que a gente está dizendo aqui de determinado sucesso, vamos dizer assim, aqui na Terra, e aí cai numa depressão muito profunda, né, enfrenta problemas aí de ansiedade. Essas coisas afloram, né, parece. Mas isso mostra o quê? Justamente que nós temos essas questões ainda para resolver. A imperfeição moral, ela tem que sair do nosso espírito. E aí, a forma que nós temos é por conta do burilamento aqui na encarnação. Por isso, Deus colocou esse espírito num mundo ingrato para expiarem aí suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido ascender a um planeta mais ditoso. Justamente isso que falávamos, né? Nós temos essa necessidade, né, do mal para entender o bem, para sentir o bem. Nós temos a necessidade ainda de habitar um mundo onde a gente tenha condições, tem a condição aqui de ter contato com determinadas situações para expiarmos, né, as faltas cometidas e evoluir mediante o nosso trabalho. Tanto o trabalho físico aqui, né, passar pelas misérias da vida também, mas também como o trabalho dedicado a essa reforma íntima que nós vemos o Evangelho nos propor. E isso vai até que a gente consiga a perfeição suficiente para que possa habitar um planeta mais ditoso. Porque não tem como, gente, não tem esse salto, né? Se a gente não desenvolver essas habilidades, pegasse a gente no estágio que a gente está aqui agora, colocasse num planeta regenerado, a gente causa a gente só ia causar problema para os demais, né? Só ia atrapalhar a caminhada dos outros, não ia conseguir contribuir em nada. Causaria uma perturbação, né, do ambiente. E aí a gente acabaria também ficando perturbado. Porque não é o que a gente está acostumado, a gente não conseguiu desenvolver aquelas habilidades que aqueles habitantes desse planeta um pouco mais evoluído já desenvolveram. Entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para aí em expiação. As raças a que chamais selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação, para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados. Aqui nós estudamos bem isso nos nossos estudos do Livro dos Espíritos, né?
essas raças que ele chama aqui, né, pela linguagem do tempo, de selvagens, né, são espíritos que ainda estão passando por aquele estágio mais primitivo, assim, né, do espírito, estão tendo contato com os habitantes, com os espíritos mais adiantados, ao menos, né, na questão da inteligência, para poder auxiliar nessa marcha desses espíritos. Então, você vê que, pelo viés da evolução, nunca existe superioridade e inferioridade, né, entre os seres da criação. Porque aquele que está no estágio um pouco mais avançado, que já deu mais alguns passos nessa escada evolutiva, ele vai ter a oportunidade de estender a mão para aquele que está no degrau de baixo. E ajudar aquele que está no degrau de baixo de subir também. Aí aqui é uma classificação, né, que o Evangelho nos faz. Depois desses selvagens, que é chamado ali no Evangelho, seriam as raças semi-civilizadas, constituídas desses mesmos os espíritos em via de progresso. São elas, de certo modo, raças indígenas da Terra, que aí se elevaram pouco a pouco em longos períodos seculares, algumas das quais hão podido chegar ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação, se nós podemos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra. Já tiveram noutros mundos, onde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal e por se haverem constituído em tais mundos causa de perturbação para os bons. O que ele está nos dizendo aqui e qual que é o significado, principalmente dessa palavra exótico? Exótico é aquilo que vem de fora, tá? Que é de país ou de clima diferente daquele em que se vive ou que se usa. Ou seja, aqui, no sentido de planeta, exótico é que os espíritos que estão em expiação muito severa, eles são exóticos no sentido de que eles vieram de outro planeta, né? Eles não desenvolveram as suas fases desde o começo aqui. Já tiveram em outros mundos, onde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal e por se haverem constituído em tais mundos causa de perturbação para os bons. Que era o que eu dizia, né? Se tirar o espírito da Terra aqui, hoje, e levar ele para o mundo de todos e jogar ele lá, para viver lá, vai causar uma perturbação. Né? Nesse caso aí, nem é algo que nem se imagina. Né? Mas aqui, esses espíritos, eles já tiveram no outro mundo, mas na mesma faixa ali da Terra, entendeu? Não há esse salto. Aí, quando você está num planeta, por exemplo, que é justamente o que eu exemplificava, nós que estamos num planeta aqui que está passando por uma transição de faixa vibratória. Se a gente não consegue acompanhar, o que acontece é isso, a gente fica parado no tempo, o planeta evolui e a gente começa a ser uma causa de perturbação dessa vibração aqui. A gente começa a ser uma causa de perturbação para todos os outros. Quantas e quantas pessoas não estacionam? A gente vê isso atualmente, né? A gente ainda está nessa fase de transição, mas a gente vê pessoas ainda muito apegadas a um saudosismo do que era antigamente. E que nesse apego extremo, essas pessoas se negam a caminhar, a evoluir. Elas querem que o mundo volte a ser como era antigamente. Porque elas não se encaixam nesse mundo aqui. Mas elas não querem, elas não se dispõem a dar os passos conforme o mundo vai caminhando adiante também. Eu conheço pessoas assim, são, né, arraigadas nesse sentimento de um saudosismo, né, presos no passado, como se o mundo algum dia pudesse voltar a ser o que era antes. Assim como eu conheço pessoas, até de mais idade do que essas, que nasceram num mundo completamente diferente, foram acompanhando esses passos pouco a pouco. Foram percebendo essas mudanças e foram se adaptando. Aí esse que está muito arraigado nesse saudosismo, naquilo que a Terra era, que bons tempos eram aqueles, tal, lá no passado. A Terra está evoluindo, e a gente percebe que está evoluindo cada dia mais rápido, principalmente na questão de tecnologia, né? E a gente está tendo acesso agora a provas que são características do período de transição, que é a questão desse adoecimento psicológico geral, né? Que a gente está tendo que lidar com sentimentos. Por quê? Justamente por conta disso. Se nós não formos melhores, se nós não melhorarmos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos,
não formos aprendendo a domar essas questões, como que a gente chega no mundo, quando ele for um planeta regenerado? Como que a gente fica? Aí fica totalmente perturbado a pessoa, e é uma causa de perturbação para aqueles demais, para os próximos, né? Então, tiveram que ser degradados por algum tempo para o meio de espíritos mais atrasados, com a missão de fazer que esses últimos avançassem, pois que levam consigo inteligências desenvolvidas e o germe dos conhecimentos que adquiriram. Então, a gente vê, né, sempre nunca é uma função só. Esse espírito que ele está mais evoluído na questão intelectual, mas não se desenvolve moralmente, tem que ser levado, né, tem que ser transferido para um mundo inferior àquele que ele habitava. Ele vai levar, além de ele conseguir nesse mundo inferior ter contato com provas e expiações que vão o fazer avançar, ele também vai conseguir fazer com que aqueles espíritos desse planeta que ele foi habitar consigam galgar esses degraus de evolução mais rápido também. Porque eles conseguem ajudar no desenvolvimento da inteligência. Daí vem que os espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes. Por isso mesmo, para essas raças é que de mais amargor se revestem os infortúnios da vida. E que nelas há mais sensibilidade, sendo, portanto, mais provadas pelas contrariedades e desgostos do que as raças primitivas, cujo senso moral se acha mais embotado. Ou seja, o que está nos dizendo aqui? Que à medida que o homem, né, trocando em miúdos, à medida que o homem vai evoluindo, à medida que esse espírito ele vai evoluindo, ele vai ganhando mais consciência, ele vai sendo mais provado também. Porque de nada adiantaria provar a consciência, né, provar aquele que ainda não tem a consciência bem desenvolvida, porque ele não consegue tirar proveito da lição que está ali. Se o senso moral não se acha desenvolvido, ele não consegue captar determinadas lições que ele poderia estar aprendendo, ou ele passa por essas provas, né, sem conseguir nem sequer entender o que quer dizer aquilo, né? Então a gente vê que essas provas elas vão aparecendo na vida desses espíritos quando a gente está preparado. Tem o planejamento encarnatório, ele é para isso. O planejamento encarnatório ele é feito com uma equipe de espíritos superiores ao espírito que vai encarnar, porque eles têm que dar uma limitada ali naquilo que a gente consegue fazer por encarnação. Porque quando a gente está do lado de lá, que a nossa visão está um pouquinho mais ampla, a gente tem o hábito, né, de querer assumir compromisso demais e depois a gente acaba não dando conta. Então, planejamento encarnatório, uma das funções é limitar essa questão também, por encarnação. Não, eu quero fazer o item 1, 2, 3, até o 100 nessa encarnação. Aí vem planejamento encarnatório e diminui ali com uns 20. Ó, você vai ter que tratar esses 20 itens aqui, essas 20 pastas, né? Isso que a gente fala. Você vai ter que resolver essas 20 pastas aqui nessa encarnação, porque é o que você dá conta. Não adianta colocar mais que não vai. Como a gente diz, né? Se apertar mais, vai espanar. Não vai apertar. Então, não adianta. Então, aqui, em seguida, ele vai nos dizer que a Terra oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas revelando todos como caráter comum os servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Eu tinha citado antes, né, a questão dos exilados de Capela. Por ser um mundo expiatório aqui na Terra, são enviados espíritos de outros planetas para cumprir aqui as suas expiações. Por quê? Porque muitas vezes esse planeta já está num estágio evolutivo mais avançado, que ele não vai ter contato com a situação expiatória ali dentro daquele planeta, porque a frequência já mudou, então as dificuldades ali já são diferentes. Lá já se tem mais facilidades, então ele não conseguiria burilar aquilo que ele precisa ainda no seu espírito. E aqui, ele nos deixa bem claro isso, o Evangelho nos diz que todos esses mundos, né, expiatórios, né, eles são infinitos, a variedade de mundos expiatórios, mas todos eles servem de
exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Aquele que empaca na questão moral. Aquele que consegue ter um desenvolvimento intelectual, mas chega num determinado ponto, a questão moral ele fica sempre repetindo, aí não consegue acompanhar aquela evolução, precisa passar pela expiação, exílio em um planeta expiatório. Esses espíritos que são exilados, né, eles têm aí de lutar e, ao mesmo tempo, com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. O que ele está nos dizendo aqui? Nesses mundos expiatórios, as dificuldades da natureza vão ser maiores do que no mundo jamais evoluído, porque ali não tem essa necessidade de ter essa dupla dificuldade. E também a questão dos próprios homens que aqui são encarnados num planeta de provas e expiações, eles constituem dificuldades também. Que é o que eles dizem ali, ó. Você vai ter que lidar nesses mundos com a perversidade dos homens. Então, isso se constitui uma dificuldade. Só que se é essa dificuldade que ele precisa passar, ele precisa ser exilado, muitas vezes, para um planeta de provas e expiações. Porque talvez o planeta dele já galgou esse nível de planeta regenerado. Lá ele não vai conseguir encontrar mais esse trabalho árduo com relação, por exemplo, à perversidade dos homens. Por quê? Porque a maior parte dos habitantes que ali residem, eles já não têm mais essa questão da perversidade. Eles não nutrem mais sentimentos, pensamentos e atitudes ruins. Entende? É tudo uma equação. Se aquele espírito ali precisa de contato com isso ainda para aprender a lidar, e lá nesse planeta regenerado já não mais oferece isso, por conta da evolução dos seres que ali habitam, ele tem que ser exilado. Só que esse exílio, de qualquer forma, ele não vai servir só para a expiação desse espírito, ele vai conseguir também trazer algo do intelecto desse mundo mais evoluído para ajudar na caminhada aqui. Então, olha só como que Deus é misericordioso. Essa expiação não é só uma expiação, é uma oportunidade também daquele espírito de evoluir, não só pela expiação, que seria pela dor, mas também pelo amor, de poder contribuir com o outro. Porque aí ele salda a dívida dele de uma forma mais leve, ele não precisa pagar ceitil por ceitil. Porque se ele faz o bem ao outro, se ele ajuda o outro nessa caminhada evolutiva, de qualquer forma ele está diminuindo a dívida dele também. Então, aquela expiação que ele teria que passar, né, aquela dificuldade que ele teria que passar, pode ser, utilizando somente um exemplo aqui, né, claro, para fins de estudo, pode ser que seja por um tempo menor. Ele teria que passar por 50 anos lá de uma dificuldade extrema, passa por 20 e consegue, né, ali intermediar essa questão de transmitir o conhecimento intelectual para aqueles habitantes ali que também têm essa necessidade ainda de se desenvolver. Nós temos, né, por lei divina, essas oportunidades de sempre um contribuir com o outro. E vocês lembrem, né, quando falou de mundo ditoso, se ressaltou ali no Evangelho essa característica do mundo ditoso, de que lá existe essa fraternidade e os mais fortes auxiliam os mais fracos. Isso é uma oportunidade para ambos. É a lei divina nos ensinando que nós precisamos um do outro a todo momento. Para evoluir, para ajudar o outro, para ser auxiliado, às vezes, por uma outra pessoa e aí desenvolver ali uma habilidade. Então, sempre vai ter na lei divina, ainda que seja um espírito em expiação, ele vai ter essa oportunidade, de alguma forma, de ele auxiliar o outro, de fazer o bem para o outro. Até na questão do testemunho, né, da forma com que a pessoa passa por essa expiação, às vezes serve de testemunho para outras pessoas e acaba renovando as energias, né, da pessoa para ela passar pelas próprias dificuldades que tem que passar também. Então, tudo isso é levado em consideração e sempre ao nosso favor, né? E a lei divina é a lei de amor. Aqui a gente parou
nessa parte que esses espíritos têm de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza, duplo iar do trabalho, que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. Então, ou seja, né, cada tipo de dificuldade aqui, e aqui a gente tem que ser bem minucioso para interpretar isso, ela desenvolve certos tipos de habilidade. É por isso que tem essa necessidade desse exílio que a gente estava falando. Às vezes, aquelas provas que você tem disponível naquele planeta que já se tornou regenerado já não são suficientes para desenvolver as qualidades do coração e da inteligência para o estágio que aquele espírito precisa chegar, e partindo do ponto que ele está. E assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Santo Agostinho, Paris, 1862. Era o que eu dizia, né? O quanto Deus é misericordioso conosco, porque ainda que estejamos aqui em expiação, ele nos dá essa oportunidade de ter contato com o outro que também, talvez, necessite de alguma qualidade que a gente já desenvolveu, e a gente pode tirar proveito dessa situação para auxiliar no progresso do outro. Mas qual que é o proveito que você tira disso? Você diminui ali a sua dívida consideravelmente quando você ajuda o outro. Falando tecnicamente, né? Você está tendo uma oportunidade de, mesmo na dificuldade, você desenvolver essa habilidade de ter ternura com o próximo, de desenvolver essa fraternidade, que é um elemento necessário se você quiser habitar o mundo todo ainda algum dia. Então é uma oportunidade. Deus está te dando ali a oportunidade de você exercitar aquilo que abre as portas para o mundo de todos. A todo momento nós temos essas oportunidades, e principalmente nas dificuldades. A gente tem que ter olhos de ver isso e conseguir enxergar. Porque o que acontece quando a gente tem olhos de ver e consegue, né, aproveitar essas oportunidades? Justamente o que estava dizendo no texto. Você consegue realizar essa marcha evolutiva de um mundo para o outro de uma forma muito mais rápida. Se você não ficar sapateando ali naquelas dificuldades, se você conseguir ter olhos de ver aquilo que você necessita e ter olhos de enxergar o outro e conseguir, além de cumprir com as suas dificuldades, ajudar o outro nas dificuldades dele, você vai realizar essa marcha muito mais rápido, você vai estar tendo um duplo aproveitamento. Assim como ele fala aqui da dupla dificuldade, né, aquele que faz, né, duplo iar do trabalho, né, que é o trabalho de lutar contra a perversidade dos homens e contra a inclemência da natureza. Aqui a gente tem também o duplo proveito, né, do progresso. Quando nós estamos passando por uma expiação e ainda assim a gente consegue ter olhos de ver aquilo que a gente pode auxiliar na caminhada do outro, na dificuldade do outro. Aí tem um duplo aproveitamento e a gente acaba realizando essa marcha evolutiva muito mais rápido. Gente, vamos ter que parar por aqui por conta até do tempo, né? Alguém tem alguma colocação, quer acrescentar alguma coisa com relação ao nosso estudo de hoje? Só no ano que vem agora, né, a gente continua em Mundos Regeneradores, que é o item 16 aqui do nosso capítulo. Só lembrando, né, Wellington, que nós todos, né, estamos nessa batalha, nessa luta, mas todos nós trazemos no nosso íntimo as sementes, né, que são as virtudes, mas que a gente precisa desse esforço de trabalho para que a gente possa, como se diz, florar dentro de nós. E, assim, enquanto essa questão do olhar é muito importante, do olhar para o outro, porque muitas vezes a gente tem essa dificuldade, né, de separar, né, no caso, o criminoso da criminalidade, né, a gente vê, tem uma passagem lá no livro de Emmanuel que ele diz assim, que o lavrador, ele sabe separar a praga da lavoura, né, então ele sabe, como se diz, combater a praga e também cuidar da lavoura, né, então, assim, mas aí vai demorar um pouquinho para a gente possa fazer essa distinção e cuidar do outro, ter esse olhar, né,
de compaixão e tentar ajudar, que a gente ainda está muito, como se diz, a gente ainda está muito resistente a isso. Né? Que a Sim, gente mas sabe que é uma fase transitória, mas que o espírito ele não é só aquilo, né? Não é só o mal, não é só o crime. Graças a Deus que a gente já superou isso e estamos buscando, né? Cada vez mais nossa melhoria. sim, graças a Deus. É porque é uma coisa também natural, né, Edina, do estágio evolutivo nosso, né? A gente julga Justamente, muito a pessoa, né? Vamos dizer assim, a gente julga a Uhum. pessoa. A gente não consegue separar ainda a pessoa da atitude. Porque Da a atitude, pessoa, se a gente justamente. conseguir ter esse olhar, a pessoa sempre vai ser, independente da atitude que tiver, a pessoa sempre vai ser um irmão nosso encaminhado evolutivo. Sempre. Então não adianta a gente ficar julgando o espírito mal, não. Ele está ali realizando determinada atividade ali que a gente não concorda, ou que pode ser mal, ou está disseminando o mal mesmo, mas isso atrapalha o quê? Na caminhada evolutiva dele. Só não torna a gente superior nem inferior por conta disso. Mas a gente fica julgando. Por que a gente julga? Por conta dessa questão que o Evangelho nos disse, né? Nós, ainda no nosso mundo aqui, a gente tenta se elevar com relação ao outro, né? Ao invés de tentar se elevar na reforma íntima com relação a si mesmo, para se melhorar, a gente tenta fazer isso em contraposição ao outro. Então, a gente cria essa necessidade de apontar no outro os defeitos para tentar ressaltar a qualidade que às vezes a gente nem tem. Né? Mas isso é natural, a gente vai se desprendendo disso também. Quando a gente começa a focar, e como a gente se desprende disso? Justamente na reforma íntima. Né? Quando a gente começa a focar na reforma íntima, o primeiro passo é a gente começar a reconhecer os erros que a gente comete. Né? E é aí que está o segredo da coisa, porque quando você começa a ver o quão imperfeito você é, o quanto você consegue ainda se aperfeiçoar, o quanto você tem para trabalhar para se aperfeiçoar, não sobra nem tempo, nem energia para ficar apontando o erro dos outros mais. Você foca a sua energia ali no seu, na sua construção, né? De ser um espírito melhor. Mas a gente vai chegar lá, né? A gente está nessa transição aí. E é isso, alguém quer falar mais alguma coisa? Não, é Podemos só estar. agradecer, também agradecer a você, né, por seu esforço aí de nos proporcionar esses momentos aí de reflexão. Muito bom, que Jesus continue lhe abençoando, né, para que você venha mais motivado aí, com mais motivação aí para o ano, se Deus Eu vou falar quiser. uma coisa que eu ouvi lá no centro essa semana. Eu agradeci o dirigente lá e falou assim: agradece Jesus, eu não presto para nada, não. Mas, eu tenho que agradecer por poder ter essa oportunidade de estar aqui, porque né, durante esse ano desenvolvido esse nosso trabalho de formiguinha que nós fazemos, todos nós juntos aqui, e de criar essa relação nossa, né, de ter uma família de estudos aqui, todos voltados para o mesmo ideal, todos voltados para o mesmo objetivo, que é de aprender, né, de se tornar pessoas melhores, espíritos melhores. Isso eu tenho muito a agradecer, porque com certeza o maior beneficiado aqui sou eu mesmo. Muito bom compartilhar conhecimento, né? Isso é muito bom. Então, boa noite, gente. Feliz Natal aí para todo mundo. Boas festas. Deus abençoe a todos, né? Boa noite a todos. Mãezinha, você faz uma prece para a gente para terminar? Eu sei que você chegou atrasada hoje, mas agora dá, né? Tive um imprevisto, um pequeno imprevisto que ainda vou terminar para resolver daqui a pouco. Mas, graças a Deus, estamos aqui. Então, vamos orar e agradecer a Deus, né? E agradecer essa família maravilhosa, né? Desse encontro das nossas segundas e das nossas quarta-feiras também. Querido Mestre Jesus, Pai de infinita bondade e misericórdia, quão grande a imensidão do teu amor para conosco, Pai divino. Aqui estamos com nosso coração cheios, renovados da alegria que nos traz a cada dia, Jesus, essa bênção de estarmos na tua presença. Pai divino, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de mais um dia, de mais essa noite de aprendizado. Eu te peço, Senhor, que continue conosco, nos instruindo, nos ajudando para que possamos melhorar a cada dia mais, para que possamos trabalhar cada dia mais, empenharmos na nossa reforma íntima.
e colocarmos em prática pelo menos um pouquinho daquilo que foi falado nessa noite, no nosso dia a dia. Pai, abençoa também cada lar, cada um dos nossos irmãos que fazem parte dessa nossa família espiritual. Tu conheces a necessidade de cada coração, de cada vida, abençoando cada um, Jesus. Que a tua luz divina, que a fagulha do teu amor possa ser derramada em cada coração neste momento, Jesus. Reavivando, Jesus, cada um do nosso ser, reavivando, Jesus, as nossas mentes, os nossos corações, as nossas energias, a nossa energia vital. Abençoa também os nossos irmãos de rua, as nossas crianças nos orfanatos, as crianças nas ruas, nos lares menos amparados, Jesus, que possam ser agraciados também pelo teu amor e que cada dia uma nova esperança, a esperança divina do teu amor, possa reinar em cada coração, em cada vida, abençoando os nossos governantes, abençoando também os nossos irmãos que estão voltando para este mundo de provas e expiações, e aqueles também que estão partindo, que todos eu sei que estão sendo amparados pelo teu amor e pela tua luz divina. Abençoa-nos, ó Pai, para que possamos continuar durante o repouso do sono esse aprendizado tão maravilhoso, que enche o nosso espírito, Jesus, da tua graça e da tua luz. E conceda-nos, Jesus querido, cada dia mais, essa oportunidade de estarmos cada vez mais unidos na tua presença, nessa com o pensamento firme, Jesus, e nesse propósito de melhorarmos cada dia mais. Ser conosco mais uma vez, Mestre amado, e eu quero te agradecer por tudo, Jesus, pelas bênçãos alcançadas, pelas provações, pelas oportunidades, Jesus, e muitas vezes até pelos livramentos que nem nós ficamos sabendo, mas sabemos que estamos sempre amparados pela tua mão, pelo teu amor, que nos guarda, nos guia, nos ampara a cada dia. E eu te agradeço no nome santo e amado do teu Filho Jesus. Que assim seja, Mestre amado. Que assim seja. Boa Assim noite. seja. Boa noite a todos. Boa noite. Uma boa noite.